Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu havia preparado um outro tema, mas quando cheguei aqui, o Senhor me levou a... Rapidamente, em poucas palavras, o Senhor me levou a mudar o tema desta pregação, desta mensagem. Eu tinha preparado em casa. Aí eu cheguei aqui, tinha que comprar copos, eu fui lá no Stock Center, rapidamente, 6h30, 6h40 por aí. E quando eu cheguei aqui de volta, o Senhor colocou no meu coração esse tema que nós vamos meditar aqui. Por algum motivo Deus faz essas coisas que a gente não entende. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem estaria aqui e o que cada um de nós precisamos ouvir da sua palavra. Amém? Então eu quero te convidar a abrir teu coração esta noite e receber esta palavra como uma boa terra, recebendo uma boa semente, para que ela possa frutificar. Amém? Irmãos, eu quero falar hoje sobre relacionamentos familiares. Talvez essa palavra vá falar no teu coração, vai te tocar. Não entenda isso como algo pessoal, ofensivo, porque eu não conheço a vida e nem o sentimento de vocês. Mas o Espírito Santo sabe e conhece a dor, as tristezas, as mágoas de cada um de nós que estamos aqui. E eu quero iniciar esta palavra dizendo para você que toda vez que Deus fala com a gente, o objetivo é nos levantar, é nos restaurar, é nos animar, é nos apontar uma solução, uma saída, é trazer cura para a nossa vida. Amém? O ambiente familiar, levando em conta que foi Deus que criou a família, Deus nos formou com esse objetivo de gerarmos uma família, termos filhos e dentro do ambiente do nosso lar, nós nos relacionarmos. A primeira igreja, ela acontece dentro da nossa casa. A oração, a palavra, a invocação pela presença de Deus, ela começa lá dentro do nosso lar. Aos domingos, quando a gente se reúne aqui é um reflexo da nossa vida diária, como família que vive diante de Deus. Amém? Mas, o que acontece? Não sei se acontece isso na família de vocês, talvez não. Mas, em boa parte das famílias, o lar acaba sendo um lugar onde as feridas mais profundas acontecem. Dentro de um lar se torna um cenário onde as pessoas, na dificuldade do relacionamento, por N motivos, acabam se desentendendo, se ferindo, se magoando, se machucando. E essas feridas acabam acompanhando pessoas por toda a vida. Feridas não curadas, relacionamentos familiares não resolvidos, acompanham a pessoa por toda a sua vida, gerando dor e sofrimento o tempo todo. E a palavra de Deus hoje vai nos trazer com certeza soluções para isso. Quando lemos a Bíblia, muitas pessoas ficam até espantadas, como assim um livro que tem tanto sangue, tem tantas tragédias, tem tantos pecados, tem tantos erros. Mas a Bíblia, ela não tem o propósito de criar a imagem perfeita das pessoas. A Bíblia, ela tem o objetivo de trazer verdades. E dentro das Escrituras nós vamos encontrar pessoas imperfeitas, que falharam, que choraram, que sofreram, como eu e você. E que encontraram em Deus, sim, a solução, a cura para as suas feridas, para as suas vidas. Então nós vamos pegar 2 textos básicos aqui, para nós entendermos e desenvolvermos esse assunto esta noite. Amém? Nós vamos olhar para estas 2 histórias com um enfoque especial aqui. A primeira história que eu quero ler com vocês está registrado no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 20 até o 26. Esse último capítulo de Gênesis vai retratar
a história de um relacionamento entre irmãos de sangue. Gênesis, capítulo 50, versículos 20 ao 26. Denise, pode conseguir uma água para mim, por favor? Obrigado. Esse texto vai tratar de uma das histórias mais tensas da Bíblia. Jacó, o pai, acaba de morrer. E é exatamente aqui que o medo dos irmãos de José vem à tona, por causa de um desentendimento, de uma ação dos irmãos de José. Então, a leitura do texto diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a sua casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Aqui o desfecho da história do José, um dos filhos de Jacó. Irmãos, todos conhecem, os leitores da Bíblia, o que aconteceu com esse moço. Ele era o mais moço de uma família, eram 12 irmãos. E esse jovem, ele tinha sonhos, volta e meia ele sonhava. E nesses sonhos, Deus falava para ele que ele iria ser uma pessoa importante, um governante, que ele iria se destacar, que ele iria ser um líder que iria governar sobre os seus irmãos. E quando ele acordava dos seus sonhos, ele contava todo empolgado, porque ele tinha um coração puro. Ele não imaginava que o coração dos irmãos dele era tomado de inveja. Eram corações maculados, eram corações que não sabiam gerir aquela situação com o menino. Eles poderiam ter uma reação de rir. Tu está sonhando, rapaz, para que se sonha, está sonhando demais. Eles podiam reagir assim. De outra forma, mas eles começaram a se incomodar com aquela situação daquele moço. E foi uma, foi duas, foi três, foram algumas vezes que José tinha sonhos. E Deus mostrava que toda a sua família, inclusive seus pais, um dia iriam encará-lo como um governante, acima da família. Um belo dia, seus irmãos estavam cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai. E o pai do José tinha um carinho especial, que José era um dos mais moços, pequeno, mais novo. O pai dele já era um senhor de idade avançado, que já tinha um coração de vô. Sabe quando um vô está tratando o netinho? Então, era assim que o pai dele tratava ele, como um vô tratando um neto. Todo especial, né? Todo cheio de carinho, de atenção. Mandou fazer uma túnica especial para o José, uma roupinha, né, legal para ele. Tratava ele e os outros viam essa diferença. E isso começou a gerar um sentimento no coração daqueles homens. E eram homens maduros, já eram casados, tinham famílias, mas se incomodavam.
Então um dia o pai chamou José e disse: olha, teus irmãos estão lá no deserto pastoreando as ovelhas, eu quero que você vá lá e leve alimento para eles, e veja como eles estão e traga notícias. O José foi lá. E quando José estava lá, os irmãos já estavam tramando: o que nós vamos fazer com esse guri aí? Esse piá é muito cheio de si, está achando que vai governar sobre nós. E estavam planejando tirar a vida dele, queriam matá-lo. Tamanho era o ressentimento que eles tinham, que criou, se gerou no coração deles, com relação a José. Aí um deles, com o coração mais mole, disse: não vamos matar o José. Vamos fazer qualquer outra coisa para punir ele, mas não vamos matar ele, matar é demais. Então eles viram, o José chegou e tal, conversando com eles, e eles viram um poço, uma cisterna seca lá, um poço sem água. Vamos jogar ele dentro desse poço aí, depois a gente vê o que faz. E jogaram ele lá. E José levando na brincadeira, um coração puro, inocente. Ele não imaginava que os seus irmãos fossem capazes de fazer uma maldade para ele. Eu acredito que o José estava rindo e dizendo: tá, agora deu de brincar, né? Me tirem daqui. No coração de José era isso que ele pensava. Ele não imaginava do que os seus irmãos eram capazes. Mas seus irmãos estavam falando sério. De repente, está passando uma caravana de mercadores em direção ao Egito. E um deles teve uma ideia: quem sabe nós vendemos o José como escravo, vamos lucrar um pouco ainda. E nos desfizemos desse guri aí. Fizeram isso, tiraram ele do poço e venderam para aqueles mercadores como escravo. E aquela caravana levou José para o Egito como escravo. Para justificar para o pai o sumiço, eles mataram um cordeiro, pegaram aquela túnica que o pai tinha feito, sujaram de sangue e levaram lá para o pai com a cara. Uma fera devorou José, papai. Matou. Olha a maldade, né? O que o ressentimento vai fazendo com as pessoas. Transforma o ser humano nisso. Só recapitulando um pouquinho a história, né, para vocês entenderem o contexto. O José é levado para o Egito. Lá numa praça, aquela caravana chegaram lá numa praça que tinha no Egito, onde comercializavam escravos. E o José estava lá exposto como um escravo para ser vendido. Um Potifar, que era um oficial egípcio, do exército egípcio, estava passando por lá, viu, se interessou: vou comprar esse rapaz aí para mim. Comprou o José e levou para a casa dele. Irmãos, interessante o que acontece no coração de José nessas horas. Ele podia estar ressentido, ele podia estar desanimado da vida, ele podia estar cabisbaixo, ele podia estar chorando, revoltado contra Deus, revoltado contra o mundo. Mas qual a postura que José adota nessa situação toda? Ele está lá vivendo como escravo. Ele está trabalhando no campo, sem ganhar nada, só pela comida. Sabendo da condição de escravo. Longe do pai, longe da família, longe da sua estrutura familiar. Ele faz uma escolha de manter o seu coração puro, de manter o seu coração limpo de qualquer ressentimento. E a Bíblia vai contar que há um determinado momento que ele está trabalhando lá e as pessoas responsáveis em contar as ovelhas lá estavam se perdendo, não sabiam contar. Imagina contar ovelha, todo aquele rebanho de animais, tudo igual, né? Não deve ser fácil, eu não teria condição nenhuma. Dizem que é bem difícil, né, Serginho? Não é fácil, né? Tu que é experimentado na lida. O Fabrício, cadê o Fabrício? Fabrício, me ajuda, é fácil contar ovelha? Você está 1, 2, 3, daqui a pouco você mistura tudo, já era, tudo igual, né? E os funcionários do Potifar lá não conseguiam contar as ovelhas, se atrapalhavam. O que o José fez? Ele viu uma oportunidade ali. Em vez dele ficar choramingando,
Em vez dele ficar revoltado, eu sei contar ovelha, mas deixa que se lasquem. É assim que faria uma pessoa revoltada, né? O que o José faz? Ele chega no Potifar e diz assim: eu sei contar ovelha, o senhor quer que eu conte? Tu sabe contar ovelha? Onde é que tu aprendeu? Sim, eu trabalhava com meu pai lá no rebanho do meu pai, com meus irmãos, eu contava ovelha. Eu sei contar. Sério? Sim. Então vem cá. José contou, fez com perfeição aquele trabalho. Brilhou os olhos do seu senhor. Rapaz inteligente. E ele começou a perceber que tudo que José, a Bíblia diz, que tudo que José botava a mão, prosperava. Acontecia. Porque tinha alegria, tinha paz, tinha pureza, tinha Deus em tudo que ele fazia. Então, José é chamado para administrar a casa e todos os bens daquele homem. Aquele homem fazia campanhas de guerra, saía, ficava muito tempo fora, e o José era o mordomo, foi colocado como mordomo. Não vou contar toda a história aqui porque ela é longa, mas você pode ler. Tá? Fica até como tema de casa, você ler a história de José. José é preso, acusado falsamente de uma situação. Mais uma vez, ele sofreu um revés. Talvez no lugar de José eu pensaria: poxa, mas e aqueles sonhos todos que Deus me deu? Deus falou que eu ia ser um grande líder, que meus irmãos iam estar submissos a mim. Eu, em vez de ir para frente, eu vou só para trás. Nada. A Bíblia diz que o José lá na cadeia servia com alegria. Tomou conta lá, já estava de gerente lá. Porque ele não tinha preguiça, não tinha revolta, tinha pureza no seu coração. Enfim, ele é colocado como governador. Depois você pode ler a história. É linda essa história. Ele é colocado como governador. E ele consegue, através de uma boa administração, inspirado por Deus, ele consegue acumular durante 7 anos a colheita de trigo, de grãos, de cereais, porque ele sabia que haveriam, os próximos, quando encerrasse 7 anos de fartura, viriam 7 anos de seca. Em todo aquele mundo antigo sofreu com aquela seca, 7 anos. E os armazéns aonde José governava estavam cheios. E ele começou a vender, as pessoas vinham de muito longe, comprar comida no Egito. Devido a uma ação que o José teve, inspirado por Deus. Por que Deus inspirou esse rapaz? Porque tudo o que ele fazia, ele se preocupava em não desagradar e não desonrar a Deus. Seu coração se mantinha puro, mesmo diante de toda essa adversidade. Seus irmãos, isso passou-se muitos anos, também vieram da onde é hoje o território de Israel, foram lá no Egito comprar comida. O José reconheceu eles, eles não reconheceram José. E o José serviu eles, deu comida para eles. Depois, mais tarde, mandou chamar toda a família, mandou chamar o pai, todo mundo lá para o Egito. Uma pureza no seu coração. Ele perdoou. Não ficou nada, nenhum resquício de mágoa, de ressentimento, de vingança, nada. E esse homem foi grandemente abençoado por Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, já está no final da vida de José. E Jacó, o seu pai, havia falecido. E os seus irmãos com medo. Eles pensaram assim: agora que o pai morreu, o José nunca fez nada de mal para nós, nunca se vingou, por respeito ao pai. Agora o pai morreu, se apronte. Se apronte porque vem bomba. Eles pensaram isso, sabe por quê, amados? Há um detalhe que todos nós, seres humanos, temos intrínseco na nossa natureza. Nós medimos o outro por aquilo que nós somos. Se eu sou invejoso, eu olho para o outro e acho que todo mundo é invejoso. Se eu sou rancoroso,
Eu olho para os outros e penso que todo mundo é rancoroso, todo mundo é que nem eu. Então eu julgo os outros por aquilo que eu sou. Os irmãos de José imaginavam que ele era igual a eles. Então eles pensaram, se nós estivéssemos na posição de José, nós ia se vingar. Então é certo que ele vai se vingar de nós. Só que eles não viram que lá dentro daquele peito batia um coração que temia a Deus, que não guardava rancor, que não ficava maquinando o mal, que não desejava vingança. Tinha um coração puro lá. Irmãos, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não sabem do poder transformador que Deus traz para a nossa vida, eles imaginam que nós, que eu e você como cristãos, somos iguais a eles. Aqueles que não têm Deus, aqueles que não sabem destas verdades, que nunca experimentaram, nunca tiveram experiências com Deus, imaginam que você também é assim. Mas aquele que vive uma experiência com Deus, de transformação, tem o seu coração dia após dia sendo purificado, sendo limpo de toda a maldade. Amém? E a lição que nós aprendemos aqui, amados, é que quem fere, projeta no outro a sua própria maldade. A desconfiança é o fantasma de erros do passado que se recusa a morrer. Enquanto não houver uma cura real, eles não conseguiam, os irmãos de José no caso, eles não conseguiam entender a graça, porque ainda viviam sob a culpa. As pessoas que erram no passado e que não entendem a graça restauradora de Deus, vivem sob culpa, vivem com um fardo pesado, sempre lembrando do fato, sempre lembrando da ofensa, nunca se libertam, não se livram disso, e isso se torna um fardo, isso divide o coração com os familiares, com as pessoas próximas, porque sempre tem aquele peso, aquele medo que em algum momento vai sofrer a consequência. A vingança vai vir. Não entendem o que a graça de Deus é capaz de fazer. A graça redentora de Jesus é capaz de fazer no coração daqueles que vivem uma vida de arrependimento diante de Deus. Amém? No versículo 20 que nós lemos, a resposta de José é uma das maiores declarações de maturidade espiritual que se viu na história. Olha o que José fala. Quando os irmãos pensam, agora José vai se vingar, sabe o que é que eles fazem? Eles mandam um mensageiro até José. E esse mensageiro tinha a seguinte mensagem: olha, Jacó, o teu pai, disse que é para tu perdoar os teus irmãos. Antes dele morrer, ele falou que era para falar para você, José, para perdoar os teus irmãos. O mensageiro foi lá e falou: reverendíssimo José, o teu pai Jacó falou que antes de morrer ele falou que era para você perdoar os teus irmãos. O José, meu coração já estavam perdoados, mas tudo bem. Aí o mensageiro volta e comunica lá aos irmãos de José: fui lá e entreguei a mensagem. Beleza. Então agora vamos nós lá, vamos ver como é que vai ser. Se reuniram os irmãos de José e foram lá, na presença de José. E foram lá para buscar, mais uma vez, a desconfiança no coração deles, fez eles acreditarem que não havia ocorrido o perdão, que não estava tudo certo. E então eles admitem o pecado do passado que eles fizeram, aquele crime de vender o José e ainda mentir para o pai, fizeram o pai chorar muito tempo. E eles vão na presença do José e dizem: olha, agora que o pai morreu, talvez você queira se vingar da gente. Sabe qual foi a resposta de José? Versículo 20, por favor, coloca no telão para nós. Olha o que José fala: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. O José não nega o mal que os irmãos fizeram. Aqui ele não está negando o pecado. Eles fizeram o pecado, sim.
eles erraram. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Reconhecendo. Porém, Deus o tornou para fazer com que, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aquilo que os irmãos de José fizeram para ele, ele não levou em conta. Sabe como é que José pensava? Isso tudo faz parte de um plano superior de Deus para a minha vida. Não importa o que aconteça. Não importa se há perseguição, se há ódio, se há rancor, se há maldade, não interessa. Tudo isso está no controle de Deus. E tudo isso vai contribuir para o meu bem. Deus jamais vai ser impedido de agir pela maldade do homem na minha vida. O homem, se atravesse ou não, os planos, os propósitos de Deus vão se cumprir. Irmãos, é esse coração que Deus ama. É isso que Deus ama ver no teu coração. É essa convicção no propósito que Deus tem para a tua vida. Não importa o que as pessoas façam ou deixem de fazer. Ah, me deixaram sozinho agora, como é que eu vou fazer? Calma. Você confia em Deus? A vontade dele vai se realizar. Vai se cumprir na tua vida. Amém? José não tinha um coração blindado contra a dor. Certamente ele deve ter chorado. Em algum momento ele deve ter sofrido com as ações dos irmãos dele. Ele não tinha um coração blindado contra a dor, mas tinha um coração limpo. Ele escolheu. Ele não se fez de Deus. Quando ele diz, no versículo 19, por acaso estou eu no lugar de Deus? Para me vingar? Para fazer justiça? Olha lá. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Porque ele sabia que toda a justiça estava na mão de Deus. A vingança na mão de Deus. A correção da injustiça na mão de Deus. Uma preocupação a menos. Sabe o que nos leva a sofrer muitas vezes? É que nós queremos corrigir a injustiça. Alguém foi injusto comigo, tem que corrigir isso. E a gente fica preso nisso. Sofrendo, chorando com esses sentimentos. O José não tinha essa preocupação. Quando os irmãos chegaram cheios de medo, ele disse, por acaso eu sou Deus? Eu não sou Deus. A justiça é Deus que faz. Quem corrige a justiça é Ele, não sou eu. Ele não, em nenhum momento, quis fazer isso. Desejou se vingar. Amém, amados? O versículo 21 diz que ele os sustentou e os confortou. Os irmãos dele vieram na presença dele. Ele podia dizer, você lembra de mim? Lembra lá no poço o que vocês fizeram? Ah, agora vocês vieram pedir bexiga, viu? Podia, né? Ele não fez isso. Ele fez uma escolha sábia de alguém maduro espiritualmente. Ele sustentou os irmãos dele e consolou o coração deles. Será que nós estamos nesse nível de maturidade? Eu e você? Se alguém te pisa no pé e amassa o teu mindinho lá, será que você está pronto a dizer, não foi nada, esquece, está tudo bem? Ou você pensa, não, quando passar por aqui eu vou estender a perna aqui, só para ver cair. Amém? José entendeu que sua história não era definida pelos erros dos seus irmãos, mas pelo propósito de Deus. Entenda isso. Os erros dos outros, os erros dos teus irmãos, os erros da tua família, de pai, de mãe, de irmão, de avô, de avó, não sei de quem, não define a tua vida diante de Deus. Amém? O José encerra a sua vida, aqui no versículo 22 até o 26, ele encerra a sua vida em paz. Ele durou quantos anos mesmo que o texto falou? 110 anos. A ciência concorda que uma pessoa
que vive alegre, que perdoa facilmente, está sempre pronto a abraçar, a sorrir, tem uma vida longa. Correto? Quem é que lê aí sobre isso e que tem conhecimento sobre isso, que pode concordar comigo? Sim ou não? Sim. Ter uma vida com leveza, com alegria, com amor, com sorriso, um abraço, nos faz viver muito mais. O José morreu em paz, consciência tranquila, prometendo que Deus visitaria aquela família e os tiraria dali. Ele estava já nos últimos dias de vida, ele percebeu, ele chama os seus irmãos e diz assim: olha, é o seguinte, Deus vai tirar vocês aqui do Egito e vai levar de volta para a terra dos nossos pais. Ele permanece convicto até os últimos dias da sua vida do propósito que Deus tinha para ele e para sua família. Com todos os percalços que aquele homem viveu e enfrentou, ele não desanimou, ele não desistiu, ele não deixou de crer em nenhum momento naquilo que Deus havia lhe prometido. É isso que torna um homem, uma mulher vencedora. Amém? É isso que Deus quer ver no meu coração e no teu coração. A convicção de que Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida, independente das circunstâncias. Ele quebrou um ciclo de vingança. Ele estabelece a graça redentora de Deus na sua vida e na sua família, nos seus descendentes. Amém? Tem um outro exemplo de família, que é a família do rei Davi. Todo mundo elogia o Davi, todo mundo fala bem do rei Davi, todo mundo canta os salmos do Davi, e ninguém fala das lutas, das limitações, dos problemas que Davi viveu e que não resolveu na sua vida. Ninguém fala que a espada nunca se apartou da casa do rei Davi. E como eu disse, a Bíblia não esconde. A Bíblia fala abertamente. Davi pecou. E por isso a espada nunca se apartou da sua casa. E nós vamos ver um exemplo aqui. Em contraste com o coração limpo de José, a história do rei Davi com seu filho Absalão nos mostra o que acontece quando os traumas familiares não são tratados com clareza e perdão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas sua casa foi marcada por omissões, abusos entre irmãos e falta de confronto em amor. Absalão, alimentando a mágoa pelo silêncio e a omissão do pai diante de uma tragédia familiar, permitiu que a raiz de amargura crescesse. O que aconteceu na família de Davi? O seu irmão Amnon acaba abusando sexualmente da sua própria irmã, Itamar. E o Absalão olhou para o pai, que era o rei Davi. Cadê uma atitude do Davi? Do pai? O pai não faz nada, olha o que está acontecendo. Davi decide se omitir. Dá ali um xingão, ali os negócios ali, mas fica por isso. Não toma uma atitude. Isso gerou no coração de Absalão uma amargura sem tamanho. E ele foi alimentando essa amargura. Alimentando. E ele começa a planejar a morte do seu irmão Amnon, que o pai não tomou nenhuma atitude, ele resolveu tomar uma atitude. E ele planeja e acaba executando o assassinato do seu irmão que violentou a sua irmã. Ele se vingou. Com isso, ele vai para o exílio, ele foge, vai para um lugar distante, com medo, e ele fica 3 anos exilado. Até que Josafá começa a convencer o rei Davi que seria bom chamá-lo de volta, acertar as coisas, né?
haver perdão, haver uma reconciliação familiar. E Davi concorda, tá bom, então deixa ele vir. Ele volta, mesmo assim, geograficamente estando próximos, estando perto, durante 2 anos, Davi não quer olhar a cara do filho. Fica aquela coisa mal resolvida, fica aquela coisa mal feita. Não tem clareza, não tem conversa, não tem pedido de perdão. Ficou aquela coisa mal resolvida. E a mágoa e o rancor no coração de Absalão só crescendo, só crescendo. Até que esse moço, ele começa a tomar uma atitude. Ele vai no portão de Jerusalém, lá da cidade. Naquela época, os juízes se assentavam nos portões da cidade. Haviam julgamentos, haviam conversas, haviam debates, haviam juízos, haviam comércio. O coração, o centro nervoso das cidades, era no portão da cidade, na entrada. Sabe o que Absalão fazia? Todos os dias ele ia lá no portão, cumprimentava o povo. Olá, meu número era 250, em novembro. Vocês votam em mim. Fazendo política, né? Agradando o povo e falando mal de Davi. Olha, o rei não julga as causas, vocês viram? Olha o que está acontecendo aí. O rei não faz nada. Começou a adoçar o povo e colocar o povo contra o rei Davi, seu próprio pai. Até que um dia, numa rebelião, ele resolve tomar o trono do pai. E o pai foge de todas as formas do confronto, não queria. Os generais de Davi, não, deixa com nós. Foram lá e deram fim a Absalão. E nós vamos ver, no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 33. Por favor, abre o texto para nós. 2 Samuel 18, 33. Olha o lamento de Davi, quando trazem o corpo do filho. O que Davi expressa? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando de um lado para o outro, imagino, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Desespero, pranto, choro, desgosto. Davi poderia ter se encontrado com seu filho em vida, frente a frente, ter tido uma conversa franca, com clareza, com transparência, e se perdoado. Os relacionamentos familiares, quando não são resolvidos da forma correta, na maioria das vezes termina dessa forma ou algo parecido. Com traumas, com dores, com angústias. Muitas vezes olhamos para estas histórias, ou como essa de Davi, e pensamos: será que a minha família está condenada a repetir os mesmos erros? Existe uma maldição hereditária sobre nós? Às vezes olhamos para a nossa família e vemos todas essas pendências parecidas. Lendo esse texto, vendo essas histórias, muitas vezes nós nos identificamos. Minha família é assim. Minha família tem pendências. Eu tenho pendências com familiares. Qual família que pode dizer assim: lá em casa somos todos 100%. É só alegria. Quantos de nós precisamos olhar com atenção para esta situação? Às vezes estamos vivendo uma situação dessa natureza, de conflito, de dor, de desavenças. E nós ficamos olhando para o passado e dizendo: será que isso não é uma maldição? Uma coisa do capeta que vem lá do meu avô, de não sei quem, que hoje está aqui incrustada na minha casa, na minha família, perturbando, incomodando? Irmãos, eu quero enfatizar isso porque a gente está vendo tantas coisas acontecendo e tantas inverdades, tanta falta de entendimento nessa área, que às vezes
nos faz errar o caminho. É importante nós sabermos que o Evangelho, ele nos traz uma resposta. Que esse tipo de maldição, esse tipo de coisa não existe na vida daquele que se entregou a Cristo, que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Se existem algumas coisas na nossa vida a serem resolvidas, a palavra de Deus está nos dando a direção. Vamos sentar e vamos resolver. Vamos orar, vamos buscar a sabedoria de Deus, vamos sentar e vamos resolver. Não com o facão na mão, claro. Com a Bíblia de preferência. Através da vinda, morte e ressurreição de Jesus, Ele operou de forma perfeita a substituição que era para nós estarmos lá na cruz, sofrendo maldição, sofrendo todo tipo de pena. Jesus assume este lugar que era nosso. Ele desfez e quebrou legalmente toda e qualquer obra de aliança ou consequência espiritual do nosso passado. Meu avô bebia demais, morreu com cirrose, o fígado se foi. Agora meu irmão não para de beber, será que é o espírito que estava no meu avô? Como muitos pensam, como um comportamento trouxe para a vida de Davi uma desgraça. Muitas vezes nós pensamos que um comportamento de um familiar traz para a nossa vida também a desgraça. Mas isso só acontece se nós permitirmos que aconteça. Se nós não resolvermos as nossas queixas uns com os outros, nossas mágoas, o rancor que um tem com o outro. Se não resolvermos, pode redundar em algo parecido com isso. Mas Cristo traz a solução para a nossa vida. Então, espiritualmente, não tem peso nenhum mais. Amém? Agora resta para nós sentar com o irmão, a irmã, esposo, esposa, primo, tio, avô, sei lá quem, sentar e conversar. Vem cá. Vamos acertar. Vamos alinhar a nossa vida com o propósito da nossa vida, com Deus. Não importa o que aconteceu. Olha o José. Imagina o tamanho da treta que os irmãos provocaram na vida desse homem. E ele levou de boa, porque ele tinha Deus no coração. Ele sabia, Deus está no controle de todas as coisas. Quando os irmãos chegam lá, ele diz, olha, fiquem tranquilos. O mal que vocês pensavam que estavam fazendo, Deus transformou em bem para a minha vida. Olha onde nós estamos, olha o que está acontecendo. Deus transformou o mal em bem. Deus é soberano. Amém? Para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou planejamos. No livro de Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Gálatas 3:13, a Bíblia diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a maldição que existia na época da lei, maldito, maldito, quando alguém era amaldiçoado, carregava essa maldição por anos, gerações após gerações. Quando Cristo vem, Ele diz, acabou esse negócio da maldição. Acabou. Aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Nossas dívidas, nossos pecados, nosso passado.
quando a gente chega ao pé da cruz e confessa: Jesus, eu fiz isso. Entendi que isso é errado, isso é um pecado, me perdoa. A Bíblia está dizendo que imediatamente o Senhor perdoa. Está bem, filho, passa a borracha. Amém? Cristo toma para si os nossos pecados e as consequências dos nossos pecados, desde que a gente faça da forma correta, a gente corrija aquilo que está errado. O histórico de erro dos seus pais, avós ou o seu próprio já foi cravado na cruz do Calvário. Agora nós somos uma nova criação. Agora nós temos um novo DNA, que é o DNA de Cristo. Eu não tenho mais compromisso de responder por aquilo que meus avós fizeram. Ah, mas o teu avô, olha, vai lá acertar com ele lá no cemitério. Posso te mostrar o túmulo lá, tu vai lá e conversa com ele. Eu não tenho nada que ver. Minha vida é de Cristo. Eu tenho compromisso com a vida que eu assumi com Ele. Amém? Portanto, se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Você não precisa mais viver debaixo da dor, da mágoa, do rancor, do ódio, da vingança. Isso são coisas que tem que ficar no nosso passado. A justiça pertence a Deus. A vingança, deixa com Deus. Ele é especialista nisso. Deixa com Ele. Viva livre de todas essas coisas. Dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de igreja, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente das amizades. Aprenda a trazer isso para a tua vida, para a tua realidade. Aprenda a trazer isso para o teu coração. Se mantenha um coração puro, limpo, voltado para Deus. Amém? Ah, mas e o que te fizeram? Deus toma conta. Eu vou viver carregando esse fardo para quê? Já tinha tanta coisa, luz, água, telefone, internet para pagar, me preocupado, levantar às 6:30 da manhã para trabalhar. Tem mais um fardo para estar me preocupando? O que é isso? A Bíblia diz que somos livres disso. Não precisamos carregar esse fardo. Não é nosso. Amém? Você não herdou o destino dos traumas da sua família aqui na terra. Você herdou as bênçãos da família do céu. Cristo veio falar para você: tem uma herança te esperando. Não fique preocupado com o passado. Existe uma herança prometida por Deus que você vai herdar. Teu coração tem que estar nisso. Foca nisso. Se preocupa com isso. Amém? Glória a Deus. Em Cristo não existe mais sangue maldito. É o sangue de Cristo que corre nas nossas veias. Glória a Deus. Não existe sangue maldito ou destino traçado pelo erro dos pais. O sangue que nos define ou define a sua identidade hoje é o sangue de Jesus. A vinda de Jesus garantiu a nossa libertação espiritual, mas nós precisamos nos apropriar destas verdades no dia a dia e nos nossos relacionamentos. Você tem que se apropriar disso, amados. Você tem que dizer: não, agora eu sou uma nova criatura, eu penso diferente, eu ajo diferente, não tem mais maldição sobre a minha vida. Amém? A desconfiança dos irmãos de José vinha do medo. A rebelião de Absalão vinha da mágoa. O que Deus está chamando você para fazer hoje? Abandone a desconfiança. Pare de esperar que as pessoas que te feriram no passado façam isso de novo. Viva a liberdade do perdão. Limpe o seu coração assim como José. Mude a sua perspectiva. O que planejaram para o teu mal, Deus pode usar para o bem e para salvar você e toda a tua casa. Lembra da frase de Paulo para o carcereiro? Quando o carcereiro disse assim para eles: e agora, o que eu posso fazer para me salvar? Qual foi a resposta? Alguém lembra?
crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A fé produz salvação. A graça de Deus produz restauração, cura, fecha feridas. Amém? Assuma essa tua nova identidade em Cristo. Declare hoje sobre teus pensamentos, tua mente, tuas emoções, sobre teus filhos. Na minha casa não há maldição, a bênção de Jesus. Amém? A maldição foi quebrada. Se Davi tivesse entendido isso naquela época, ele teria impedido essa tragédia com Absalão. Se os irmãos de José tivessem entendido isso, viveriam toda a vida deles em liberdade, porque teriam acertado com José no início, quando se encontraram lá no Egito. Veja que eles foram acertar isso no final. Quantos anos? Sofrendo medo, a desconfiança. É agora que o José vai se vingar, é agora, meu Deus, lá vem o José. Que insegurança, que vida sofrida, para quê? Colocar a nossa vida em ordem, o nosso coração em ordem, é o que Deus nos orienta a fazer nesta noite. Amém? Se tu tem algo para fazer nesse sentido, um pedido de perdão, um perdão para liberar, um abraço para dar, deixar para trás coisas que já deveriam ter ficado há muito tempo. Se livrar da desconfiança, se livrar do medo, se livrar das mágoas, do rancor, deixar de ser uma pessoa rancorosa, isso é libertador. Isso é leve. Isso é bênção. Isso é o que Deus quer para nós.